Cariani, episódio Gente, que 3 ou 4. Que babado. Enfim. que série é essa? Olha, o Renato Cariani falou hoje de novo e ele de fato começou a rebater. Vocês estão vendo aí a imagem do Cariani com essa lousa, né? Ele usou essa lousa para fazer uma espécie de apresentação dos argumentos dele para rebater as acusações que a Polícia Federal fez contra ele. Quem acompanha o Flow News, e isso tem sido notícia em todos os veículos de comunicação, porque ele é uma figura muito conhecida, 7 milhões de seguidores em redes sociais, um sujeito que propaga a saúde, o bem-estar, a atividade física, a musculação, muito envolvido com outros influenciadores também, tem academias pelo país inteiro, trabalha com suplemento e tudo mais. Eu não tinha a menor ideia de que ele tinha negócio nichos, nessa área. Né? A gente não ele era Ele é conhece, químico, às pois vezes. é. Jamais ouvi falar nessa possibilidade, mas enfim, tá todo mundo mais ou menos por dentro do que aconteceu, né? Ou por dentro do que aconteceu. Ele começou, desde ontem, ele vem se dedicando um pouco mais a rebater, fato a fato, os argumentos apresentados pela Polícia Federal contra ele. A gente separou um trechinho de um vídeo que tem meia hora, quem quiser assistir, eventualmente não tem assistido ainda, tá no YouTube dele, né, Raul? Nos canais do Renato Cariani. É só procurar, que ele hoje, de fato, começou a se defender. E a Paulinha, eu hoje cheguei em casa e dormi depois, Paulinha, não vi. A Paulinha me contou que ele foi ao Pânico da Jovem Pan hoje, na hora do almoço, né? Foi e também trouxe muitas respostas, aí a versão dele para toda essa história, E respondeu a importante ouvir, perguntas claro. ali, exatamente. E, assim, gente, obviamente isso tem que ser investigado, a polícia tem aí algumas coisas já reveladas, deve estar investigando mais coisas, ele tem a versão dele, mas eu fiquei meio impressionada da convicção dele, assim, tipo, o cara foi respondendo, tinha um advogado lá, o homem não abriu a boca, assim. Ele foi respondendo, e no fim vou fazer um resumo bem resumido da história. O que ele diz é que, assim, que existe um sistema de emissão de nota fiscal em que ele emite contra uma outra empresa e essa outra empresa tem que botar ali que recebeu esse produto. Que, no caso, ele fez todo o protocolo para todas essas notas, né? Tem 60 notas no período de 6 anos que deu problema. Ele falou, são 6 anos, mais de não sei quantas mil notas, e eu sempre fiz esse mesmo processo. Então, chega um pedido, a gente averigua se ele pode receber lá, tem uma espécie de uma concessão que até acho que a própria Polícia Federal que dá para alguns tipos de ativos, e aí ele vê, tá valendo, ok, é tanto, a empresa diz, ok, só tem 2 jeitos de pagar, que é um depósito que você nominal, você bota seu nome, você bota a empresa que é, ou boleto. Então, não tem depósito em cash sem saber de onde é esse dinheiro, que ele sempre fez isso e que, no caso da AstraZeneca, que é por onde veio toda essa história, né? a denúncia, foi um funcionário que tinha um e-mail e que achou que ele estava vendendo. Vítima de um golpe também. Vamos mostrar só um trechinho aqui do vídeo que ele gravou pro YouTube dele. A gente separou um trechinho e depois a gente volta a falar do assunto. Divulgado pela mídia. Não sou eu que estou vazando. Quem está vazando é a imprensa. Legal? Primeiro ponto. Eles colocam o Fábio como sendo uma pessoa que eu conheço. E é verdade. Eu conheço o Fábio. Eu conheço o Fábio. Minha sócia conhece o Fábio. E muitas pessoas, e eu vou falar aqui para vocês, conhecem o Fábio. E por que tanta gente conhece o Fábio? O Fábio é um empresário de Diadema, dono da maior loja, da loja referência na cidade para a área automotiva. Então o Fábio tem uma loja gigantesca que tem manutenção de carro, estética de carro, loja de pneus, funilaria, claro, não é no mesmo local, mas é um complexo, funilaria. Ele tem uma série de atendimentos e compra e venda de veículo. Legal? Essa é a atividade econômica que eu sempre conheci o Fábio. Um empresário de Diadema, onde todo mundo de Diadema, toda a galera de Diadema já deve ter feito alguma vez algum trabalho com ele. Porque ele é um lojista de muitos anos. Eu não sei dizer nem quantos anos ele tem loja em Diadema, mas são muitos e muitos anos. Legal? Então eu conheço o Fábio. Renato, você tem uma relação íntima com o Fábio? Relação íntima seria o quê?
frequentar a casa dele? Por exemplo, eu nunca tive a oportunidade de ir no apartamento aonde o Fábio mora. Pode levantar os registros que você vai ver que eu nunca fui no apartamento dele. Eu nunca tive a oportunidade de recebê-lo em minha casa. Ele nunca foi na minha casa em São Caetano, ele nunca veio no meu apartamento em São Caetano. Nós temos casa no mesmo condomínio, no Guarujá, onde outras pessoas têm, então eventualmente a gente se encontrava no condomínio, andando de bicicleta, conversando, papeando. Legal? Quais são as evidências? Eu vou mostrar pra vocês, calma. Primeiro eu deixo explicar meu relacionamento com ele. Legal? O Fábio também está sendo apontado pela imprensa que ele é um dos representantes das empresas que se passavam por empresas de verdade. Por exemplo, que o Fábio ele era o representante da AstraZeneca. Mentira! Isso não está no auto. Então, ele está dizendo que basicamente ele está dizendo, resumidamente, que ele foi enganado por esse suposto funcionário da AstraZeneca, está dizendo que não tem ligação com o Fábio. A gente até mostrou ele dizendo aqui, relação íntima seria frequentar o Fábio, seria o elo entre a empresa do Cariani, o Cariani e o desvio dos produtos químicos para o tráfico de drogas. Ele disse que nunca teve a oportunidade de recebê-lo em casa, em São Caetano. E ele conta que esse cara tem uma loja de carros e que aí um funcionário dele teria comprado um carro com ele, dado, acho que são 75 mil de dinheiro que esse funcionário dele recebe porque é um funcionário dele, e que daí esse funcionário teria inclusive pago 75 mil e financiado parte desse veículo. Então, agora o que a polícia diz é que o falso funcionário da AstraZeneca é o Fábio. Então, tá tudo muito enrolado, são coisas que a gente... Cada um apresentou aí as suas versões e agora tem que se apurar. E a gente não pode perder de vista, e aí não é condenando, mas que ele tem um alto poder de convencimento. Né? Ele se expressa. Ele é um grande comunicador. Isso é uma certeza. Senão ele não teria 7 milhões de seguidores. O cara fala com uma convicção, endereçou lá todos os pontos, contou a versão dele. Agora, mesmo com toda essa força, a gente vê que tem uma outra empresa que hoje já começou a se distanciar dele, a tentar desvincular totalmente o nome da empresa com ele, porque sabe que... Que é aquela empresa de suplementos. De suplementos. Quer estar no meio do rolo. Que ele dizia, né, ele apresentava como sócio. Ele deu declarações como sócio. E a empresa hoje veio dizer que não, ele não é sócio. Só que quando ele disse lá atrás que era sócio, a empresa também não se incomodou, né? Claro, o cara tem 7 milhões de seguidores, aquela né? moeda de troca nova, que é desse tempo da influência, que é assim, fala da gente, a gente dá um percentual aqui dessa empresa, e aí você fala, tá bom, então quer dizer, ele imaginava... Ele ganha sobre o percentual daquilo que ele vende, não, mas ele não é um sócio da empresa, ele não é dono da empresa, não né? Ele passa a ser alguém com quem a empresa divide lucros, né? Alguma coisa. Exatamente. Tem uma relação, como se fosse mas não é exatamente um sócio. Um acionista proprietário mas na da época que tava tudo bem... Ele falava que era sócio e ninguém ligava. Ninguém reclamou, Agora já virou um problema, já virou uma coisa mais preocupante, com certeza. Aí a empresa vai lá e se pronuncia. Gente, não. Olha, só esperando para ver, mas eu acho que ainda vão ter muitos vídeos de Cariani. E assim, esses vídeos devem estar dando muita visualização. Não cheguei a ver os números agora. 1 milhão em 5 horas, né? Tudo é um grande negócio até numa situação... difícil dessa, enfim, tá no direito dele de se defender, de falar, e tá no ambiente dele, né, que ele domina, né? A gente fica acompanhando, parece uma série mesmo, uma coisa meio julgamento do Johnny Depp com a Amber Heard, a gente vai ficar acompanhando e discutindo isso em tempo real. Hoje no Pânico ele disse que acha que essas acusações partiram de concorrentes dele. Ele fala que tem muitos inimigos. Quem está se beneficiando muito com a minha imagem indo para o saco? Quantas pessoas do meu segmento que se incomodavam com a minha audiência viram e falam assim, toma, bem feito. É como se você tivesse lepra. Do nada você ficou leproso. Todo mundo vira as se costas, encostar né? em você. Eu fiz muitos inimigos. Para mim, isso aqui que eu estou sendo investigado é fruto de uma denúncia. Alguém virou e falou, ele faz isso e faz aquilo. Porque, desculpa, quem denunciou, apresentou essas evidências, então está aqui as provas. Aqui eu acho que tem um ponto em que ele... Escorrega um pouco, né? Escorrega, porque pode até ser,
Não seria a primeira provavelmente vez. tem gente dizendo que foi bem feito. Sempre né? tem, né? Sempre tem, contra todo mundo, né? Uns mais famosos, outros menos famosos, sempre tem gente torcendo pelo mal de alguém e Você feliz tem com o seu mal de alguém. hater de estimação, Então, Rafa. né, quanto a isso, não Todos resta a menor nós. dúvida. Agora, daí, ele colocar a Polícia Federal no embrulho, acho que ele vacila. E mesmo né? porque a Polícia Federal acho que já deixou claro que foi por essa questão deles checarem com a AstraZeneca e perceberem que quem tinha fez a alguma primeira coisa denúncia errada foi a ali. AstraZeneca, porque Exatamente. a AstraZeneca disse Teve que o seguinte, justificar uma tem nota fiscal rolando no meu nome que não Que eu partiu não daqui. recebi esses Então ela produtos, foi levar a denúncia à Polícia Federal e ao Ministério Público. Então essa coisa de atribuir tudo ao meu sucesso, é porque eu faço muito sucesso e querem me derrubar. Certamente tem gente torcendo pelo insucesso Com dele, como tem certeza. gente torcendo pelo insucesso de qualquer um de nós. Ele deve ter mais gente porque ele tem mais seguidores, é Exato. mais famoso e tudo Tem mais mais. exposição, né? Agora, dizer que a Polícia Federal embarcou na denúncia de alguém que quer ver o mal dele, que quer ver ele perder os seguidores, quer ver a vida dele escorraçada aí. Aí é too much. Até porque até ontem ele recebia a Polícia Federal na academia dele, até ontem ele era fã número 1 da Polícia Federal, né? Exato. Então, muita calma nessa hora. né? Mas uma coisa é certa também, tipo, se ele, enfim, gente, investiga-se, prova-se e termina toda essa história e realmente ele não tinha nada a ver, a gente tá nesse mundo em que pra jogar pedra Sim, todos claro. os Basta holofotes ter se braço. ligam e todo mundo começa a falar e a pessoa acaba super destruída, mas na hora de dizer, não, gente, investigamos aqui, tá tudo 10 de 10, talvez não tenha essa mesma projeção, né? Então, Eu acho que aquela coisa, erros- vamos esperar as investigações. erros de investigação acontecem, né? Existem casos Sim. clássicos em que isso A acontece. gente acabou de passar pela Lava Jato. Né? Exatamente, exatamente. Mas até lá o que existe é uma denúncia que está sendo investigada. E eu achei interessante que hoje ele não só foi no Pânico, como também começou a responder, porque até ontem ele estava reclamando da imprensa. Não, ele falou bastante da imprensa ali no Pânico também. Eu não sei, meio doído no sentido de que a informação não é tão correta, É que a não imprensa explica não existe. direito. Não existe a imprensa. Existe o SBT, existe a Jovem Pan, existe a TV Globo, existe o G1, existe A mesma imprensa, a Flow Jovem Pan, News. o recebeu lá pra Então, assim, falar. não existe então, também- essa instituição, a imprensa. Isso não existe. Né? Tem imprensa que faz seu trabalho corretamente, tem imprensa que faz o seu trabalho de maneira enviesada, tem empresa que tende para um lado, tem imprensa que tende para o outro. Então, não tem uma imprensa, né? Tem várias imprensas. Mas acho que né? ele tava numa sensação assim de que estavam meio que jogando contra ele, sabe? Acho que nessa mesma tom do meus inimigos, não sei se isso alguém quer me isso aí. derrubar. Também é mais do velho que andar pra discurso frente. ser- Mas dar É. notícia não é tomar partido, né? Dar notícia não é dar partido. Exatamente. Dar partido é não dar o direito a ele de resposta. E se ele não utilizou até então, aí Eu não acho é que problema se de tiver quem deu a alguém notícia. condenando o Cariani, dizendo Exato. que ele fez, que ele é traficante, que ele é do PCC, que isso, que aquilo, ele tem de reclamar com quem está fazendo isso, com Exato. quem está agindo e provavelmente tem. Porque Ah, sempre tem tem. de tudo. Mal profissional tem um monte, mas um monte. Infelizmente, eu não acompanho todos e não vou aqui me arriscar a falar. Agora, se ele tem advogado, tem equipe que certamente está vendo isso. Se estão fazendo, tem de ir para cima, tem de processar, tem de exigir direito de resposta, tem de pedir indenização. Agora, né? Mas isso aí também é... Ainda Vamos bem que a gente tem as aguardar. costas largas, né? Porque geralmente é assim, porque a imprensa, etc e tal.